Olá, paz para todos, sejam muito bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez, fazendo esse contato com vocês, para fazer um resumo do sermão, como nós temos programado e nos disposto a fazer. Agradeço muito pela presença e audiência de vocês. Comento com vocês, se puderem, deixe o seu like, o seu joinha, faça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que eles também possam ter contato com esse tipo de informação. Hoje nós vamos ministrar o sermão número 22, que versa sobre a esperança nos homens. Às vezes, nós temos contato com muitas pessoas e olhamos para o comportamento dela, a forma que elas conversam com a gente e agem com a gente. Nós ficamos com dúvidas se realmente há esperança no mundo, Temos tantas coisas, tantas tribulações, tantos problemas que nos afrontam, que estão espalhados pelo mundo todo. As nações às vezes se estranham, as pessoas se estranham, há muita dificuldade de relacionamento. Imagine se há dificuldade de relacionamento nas pessoas que estão ao nosso redor. E olhamos também nas notícias de televisão que há dificuldade nos relacionamentos entre as nações. E nós estamos falando de pessoas, de seres humanos, de homens e mulheres que interagem um com o outro. E nós podemos nos perguntar, e até devemos nos perguntar, há esperança nos homens? Quando olhamos assim, nós ficamos meio duvidosos. Jeremias, ele tem uma passagem que ele diz o seguinte, é forte o versículo, mas as pessoas não atentam para que o versículo ele tem uma continuidade. Tanto que eu vou preferir desta vez ler para vocês exatamente como está escrito, para que a gente comente de uma maneira também mais adequada, tá bom? Então vamos ver aqui Jeremias 17:5, diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha aqui, esta mensagem parece que está nos dizendo assim, não podemos confiar nos homens, Porque maldito o homem que confia no homem. Mas as pessoas esquecem de dar atenção para a segunda parte desse versículo, que ele diz assim, que faz da carne, faz do braço de carne a sua confiança, quer dizer, que confia mais naquilo que é humano, naquilo que é da carne, que é do corpo, como eu tenho conversado com vocês, corpo, alma e espírito. Eu gosto de fazer esse movimento das mãos, para que a gente separe o corpo da alma e do espírito. O corpo, que somos nós, a alma, que é a nossa mente, e o espírito, que nós não vemos, o espírito que está acima do nosso entendimento, de certa forma, da nossa visão. Então nós temos isso. E esse maldito homem que confia no homem, não é para que a gente anule totalmente a confiança. Na realidade, nós podemos confiar nas pessoas, até devemos confiar nas pessoas. Nós temos que ter cuidado em que nível de confiança nós estamos tendo um para com o outro, para que não nos perdemos nesse caminho. Esta é uma verdade. O fato de você ter ou não ter confiança numa nação, em outra nação, num grupo, num outro grupo, você ter confiança ou não na pessoa que trabalha com você, na pessoa que é um parente seu, na pessoa que estuda contigo. Não é essa exatamente a questão. A questão desse capítulo, como ele fala, esse maldito homem que confia no homem, está no sentido do homem que confia naquilo que o homem pode fazer, quando na realidade as pessoas elas são limitadas por si só. Eu gosto sempre de contar uma historinha que para mim me dá um entendimento perfeito sobre esse versículo. Uma pessoa fala contigo, convida para você para fazer um passeio de helicóptero, te convida e você fica ali, poxa, eu nunca fiz um passeio de helicóptero. Você fica animado, fala assim, claro que eu quero ir. Vamos fazer um passeio de helicóptero? Você vai dizer assim, quero, vamos fazer um passeio de helicóptero. Aí você vai caminhando, o helicóptero está parado logo ali, você vai se aproximando, mas de repente a sua mente pode te provocar a fazer uma pergunta simples, Você não vê ninguém num helicóptero, você não vê nenhuma outra pessoa, olha para um lado e para o outro, só está você e a pessoa que te convidou, e você resolve fazer uma perguntinha para aquela pessoa que te convidou. Eu
não sabia. Você pilota helicóptero, você tem, né, expertise, tem conhecimento para pilotar helicóptero, que legal. E a pessoa vira para você e diz, não, eu não sei pilotar helicóptero, mas ele está aqui, eu estou aqui com o controle dele, a gente entra e faz um voo. Peraí, o que é isso? Eu acredito que vocês agora entenderam o que é confiar no homem. Maldito o homem que confia no homem, que faz o braço de carne, quer dizer, você vai confiar na pessoa que é de carne, em movimentos que ele vai fazer, que é do braço dele, da mão dele, no helicóptero, sendo que ele, na realidade, nunca pilotou um helicóptero. Você entraria nesse helicóptero? Você viajaria? Faria um passeio com essa pessoa? Claro, eu não faria, eu não sei vocês, mas eu não faria. E por que nós não vamos fazer um passeio com a pessoa que nos convidou e ela tem o direito sobre aquele problema? Vai que ela comprou o helicóptero é dela, só que ela não sabe pilotar aquele equipamento. Então entendam isso. E quando Deus diz assim, maldito o homem que confia no homem, não é para você não confiar de qualquer maneira, não é para você não confiar no sentido de que você queira que a pessoa produza para você um efeito ou traga para você uma solução que na realidade ela não tem capacidade de resolver. Maldito o homem que confia nos homens que têm seus exércitos de homens e exércitos de homens e quer ganhar a guerra com base no exército de homens, quando na realidade você não sabe como é que vai, para que caminho vai aquela guerra, que caminho vai aquela disputa, para que caminho vai aquele projeto, de que forma vai ser realizada aquela obra. Então, se você confiar no homem que diz que vai realizar a obra e ele não tem capacidade para fazer isso, como confiar nesse homem? É disso que Deus está falando. Então você não precisa deixar de confiar no seu pai, na sua mãe, deixar de confiar nos seus irmãos, nos seus filhos, nos seus primos, nos seus tios, nos seus parentes. Deixar de confiar no seu colega, ou na pessoa que trabalha contigo, na pessoa que está fazendo alguma coisa para você. Não é você deixar de confiar nele de uma maneira geral. É você não confiar naquilo que ele não pode fazer. Aí não adianta você tentar confiar numa pessoa que não pode fazer, não pode realizar. Vocês entenderam a diferença? Por isso que tem a emenda. Porque não é o maldito confiar no homem. O maldito confiar no homem que não tem capacidade para que você possa confiar nele para realizar uma tarefa, para fazer alguma coisa que não está no limite que ele possa fazer. É como se você convidasse 1000 pessoas e falasse assim, poxa, eu vou pedir uma pessoa para fazer uma palestra para essas pessoas, se são meus amigos, uma palestra sobre uma área da ciência, de astronomia. Aí você fala e define isso e conversa com a pessoa que disse para você que sabia sobre astronomia, mas você esqueceu de perguntar, mas você é formado em astronomia? Você conhece a ciência? Você é um astrônomo amador, pelo menos? Você conhece o movimento das estrelas, dos planetas? Você sabe sobre o mover da Lua, sobre o mover da Terra, sobre como isso funciona? E depois você fala, não, mas astronomia não é só dizer assim que existe a Lua, as estrelas e a Terra e que nós olhamos? Não, nós sabemos disso. As áreas das ciências, elas têm minúcias, detalhes. Você não pode convidar uma pessoa, por exemplo, que é formada em advocacia, não é adequado você chamar ele para ele falar sobre climatologia, a não ser que ele tenha uma especialização na área. Ele não vai saber falar sobre aquilo. Então você confiou naquele homem, confiou naquela pessoa que disse para você que poderia falar sobre aquilo, mas você esqueceu de perguntar para ele se ele tinha. A gente chama de expertise. Você tem conhecimento sobre aquela área para falar sobre aquele assunto. Aí sim, maldito o homem que confia no homem, que pede aquele homem para fazer uma coisa que na realidade ele não sabe fazer, ele não pode fazer. Então essa confiança vai ser quebrada, mas na realidade, de uma certa forma, você tem culpa na quebra dessa confiança, porque você confiou numa pessoa sem perguntar, sem arguir, sem identificar se ela realmente tinha capacidade de realizar aquilo. E às vezes nós distorcemos alguns versículos porque nós não atentamos para como ele começa e como ele termina. Do que ele realmente está falando. Estamos falando de coisas que são do reino físico, da sociedade, do relacionamento social. Estamos falando de coisas que são da alma, do psique, do pensamento, do entendimento.
do conhecimento que a pessoa tem dentro da sua mente, ou estamos falando de coisas do espírito, de pessoas que estão ou não preparadas para certas reações e fazer coisas que estão no reino espiritual. É necessário que nós entendamos isso. Podemos confiar nos homens? Os homens são confiáveis? Eu posso confiar num pedreiro, treinado, um pedreiro que já tem tempos e tempos de obra para que ele possa fazer um levante de uma parede, possa fazer um reboco. Eu posso confiar num pintor que ele me disse, e eu sei que ele faz pinturas de parede para que ele possa fazer isso. Eu posso confiar num mecânico que tem mais de 10 anos de experiência com mecânica, como é o caso do meu concunhado que entende de Kombi. Posso confiar nele para fazer conserto de Kombi? Ele é extremamente experiente para isso. Mas eu posso pedir a ele para ele pilotar um helicóptero? Certamente ele vai se negar, porque ele, como ele sendo mecânico, ele vai dizer, não, eu não sei fazer isso. Eu posso confiar em mim mesmo para pilotar um helicóptero, sendo que eu não tenho brevet, a gente chama de brevet, eu não tenho carteira de helicóptero, que é o brevet para pilotar helicóptero? Claro que não. Então assim, nós podemos confiar, mas tudo tem limite. As coisas têm a sua forma de serem realizadas e feitas, e a gente não pode fazer aquilo que está além do limite, do nosso limite, e nós não podemos nem devemos confiar numa pessoa para fazer coisas que estão além do limite dela. Então aí sim, nós podemos confiar nos homens dentro dos seus limites, dentro das coisas que eles podem realizar para nós, dentro do nosso relacionamento. Eu também não posso querer que uma pessoa que não me conheça, uma pessoa que não tem nenhum relacionamento comigo, realize coisas para mim que ela não se dispôs a fazer. Não houve negociação, não houve trato nem contrato para tal coisa. Entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, eu agradeço a vocês pela vossa paciência, pela sua audiência. Se puderem, deixem o seu like, o seu joinha, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Se vocês entenderam que o que eu falei para vocês ficou tranquilo para vocês. E se não compreenderam, se alguma coisa ficou meio diferente, não foi compreendida, por favor, deixe o seu comentário também, criticando até mesmo a linguagem, criticando a forma de falar e de fazer, para que eu possa estar respondendo vocês nos comentários, explicando um pouquinho mais. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo.